É óbvio que eu entendo que é difícil ter uma relação com uma pessoa que pensa muito diferente, isso é óbvio. Mas, se não há tolerância para imaginar que o outro pode ser tocado, que o outro pode ser mudado, por que diabos nós defendemos as nossas ideias? Mamilos, mamilos, mamilos. Mamilos. Mamileiros e mamiletes, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de diálogo de peito aberto. Eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartz e esse aqui é o Mamilo sempre polêmico, mas hoje com bastante consenso, viu, pessoal? Hoje a gente vai fazer uma coisa rara. Ao invés de começar a conversa pela treta, a gente vai começar pelo acordo. O mapa narrativo Entre Nós, do Instituto Update, mostra que as mulheres brasileiras de esquerda, de centro, de direita, religiosas, não religiosas, concordam em coisas muito essenciais. Por exemplo, 94% defendem igualdade salarial. 85% querem mais mulheres onde as decisões são tomadas. E 77% dizem que segurança é a prioridade. Ou seja, não é falta de pauta em comum, não é falta também de problema e não é falta de consenso. O que está travando é como a gente está falando. A boa notícia é que esse mapa traduz pesquisa em linguagem. Ele mostra que se a gente parte de valores compartilhados, proteção, família, dignidade, futuro dos filhos, dá para falar de segurança, de salário, de representatividade, sem acionar a defesa, sem perder a nitidez política. E para fazer essa costura com a gente, duas mulheres que entendem de escuta e de disputa de narrativa. A cientista política Lilian Sandretti, que vai mostrar o que esses dados revelam sobre o Brasil real, e Manuela Dávila, que viveu o confronto e hoje está interessada em construir pontes. Sejam muito bem-vindas ao Mamilos. Vamos começar com vocês dando um oi para a audiência com a pergunta que todo mundo quer responder. Quem é você na fila do pão? Eu adoro essa pergunta. Mas eu sou uma cientista política, pesquisadora do SEBRAP e participei como consultora de pesquisa dessas duas pesquisas do Mulheres em Diálogo, do Instituto Update, do qual eu tenho muito orgulho e sou muito fã da pesquisa, porque acho que traz coisas muito importantes para a gente pensar o Brasil. Vamos falar disso, Manuela. É um prazer te receber aqui. A gente te acompanha há muito tempo, você nos inspirou bastante. Obrigada. Quem é você na fila do pão, para quem não te conhece? Gente, eu adoro essa pergunta, porque eu sou a que sai correndo atrás do pão. Eu sou jornalista, sou mestre, doutoranda em políticas públicas, fui vereadora, deputada, fui candidata a vice-presidenta e eu hoje sou uma ativista. Eu presido o Instituto Se Fosse Você e um movimento chamado Mulheres em Lutas, o MEL. Muito bom. Lilian, vamos lá. Por que a gente tão interessada em pontes? Em 2022, a gente fez um programa baseado na primeira pesquisa do Instituto Update. Era Feminismo em Disputa. Esse programa foi muito bom. A gente viu que já existiam muitos pontos em comuns. E a maioria das mulheres topavam pautas e recusavam rótulos. Agora, com o mapa, essa segunda pesquisa, está ali reafirmado que 77% põe segurança como prioridade. A gente está gravando esse programa numa semana muito recente de uma grande violência que aconteceu no Brasil, no Rio de Janeiro. 88% que está ali, direita, centro, está todo mundo, esquerda. Esse número mostra o que realmente mobiliza as mulheres no Brasil. Qual que é a preocupação real das mulheres? Acho que é muito importante a gente começar a pensar que esse mapa narrativo, né, que veio dessa pesquisa do Feminismos em Disputas, e depois a gente voltou, o Instituto Update voltou para escutar mulheres do Brasil de diferentes regiões, classes, idades e crenças, para entender o que nos une, né, enquanto brasileiras, e a gente chegou nesses três, digamos, grandes temas de união a despeito das nossas diferenças, enfim, de religião, de posicionamentos políticos, que é a igualdade salarial, em relação à segurança pública e à violência doméstica, e também em relação a ter mais mulheres na política. Mas, ao mesmo tempo, a linguagem com a qual a gente pode comunicar com essas mulheres importa muito. Porque por mais que a gente, construa pontes no sentido de ter esse grande apoio, né? Mais de 70% para cada um desses eixos temáticos que eu falei antes,
existem pautas que são importantes para o direito das mulheres, mas que são subcolocadas por conta da linguagem. São estigmatizadas, não são tratadas com a seriedade política que deveria ser tratada, porque a vida das mulheres importa e essas políticas importam. E a gente percebeu que era preciso tratar isso com uma linguagem que não estigmatiza, que não coloca em caixinhas ideológicas, mas que traz a vida real e as narrativas das mulheres e as suas experiências para o centro do debate, né? Então, eu acho que é um pouco esse ponto que reflete essa experiência política cotidiana que as mulheres, que nós vivemos, a despeito de nossas diferenças. Mas aí, Manuela, a gente acabou de falar de uma outra pesquisa aqui da More in Common, que fala dos invisíveis, e o grande nó é quando a gente vai para identidades. Né? Porque o que eu entendo quando você está falando de rótulo tem um time, eu já entendi que eu sou do Grêmio, então qualquer sinal vermelho já vai me afastar. E eu não vou entrar no mérito de se isso é bom para mim, se isso é bom para o país, se isso é bom para o meu filho, se isso é bom para o Estado, porque eu já entendo pela cor, eu não vou nem ouvir. E aí fica muito difícil de navegar consensos quando a gente puxa para o lado de identidades. E aí, por exemplo, quando a gente fez essa primeira conversa, o ponto de rótulo de identidade era tão cedo quanto feminismo. Nominar feminismo já te colocava numa caixinha, já te colocava num grupo que muitas mulheres desengajavam. Sim. No entanto, nenhuma mulher desengaja de mulher. No entanto, as mulheres não desengajam da realidade objetiva e material em que as mulheres chefiam a maior parte dos lares brasileiros, logo elas entendem que elas precisam trabalhar, logo elas entendem que elas precisam de renda, logo elas entendem que é importante paridade salarial. Então, quando a gente está discutindo qual é a chave, e você foi bem atingida por isso, qual é a chave para a gente conseguir trazer a discussão para materialidade das coisas, para política das coisas e escapar da identidade do Fla-Flu dos times. Quando tu me apresentaste, tu disseste assim, ela já foi do confronto e quer diálogo. E eu fiquei pensando sobre isso, porque eu sou muito fã das pesquisas que a Update desenvolve, e elas mostram, nessa série histórica, dados que vão se complementando e que nós, mulheres, que estamos nos espaços de poder, que atuamos, né? Eu atuei como vereadora ou como deputada, sempre soubemos. As mulheres, a maior parte das mulheres, as que estão trabalhando no comércio, as que estão trabalhando na limpeza, as que estão trabalhando em sala de aula, as profissionais liberais, elas concordam com relação ao conjunto dos direitos das mulheres. Quando a gente fala em creche, por exemplo, que é um assunto que eu acho até que ainda está subestimado na pesquisa, é o maior problema das mulheres mães. Sim. Creche ou assuntos relacionados à vida educacional das crianças de até 12, 13 anos, que alguns chamam de escola de tempo integral, outros de contraturno, mas a possibilidade de ter redes de apoio públicas para suas crianças. A gente que está na linha de frente sempre soube que as mulheres concordavam com isso. O que acontece na última década? Acontece, na minha interpretação, um avanço gigantesco da mobilização e da conquista de direitos por mulheres. Então, vejam, gente, a gente está falando de um país que a Lei Maria da Penha é do ano da graça de 2006. Sim. Eu já era uma mulher adulta, eu já era política e eu tenho só 44 anos. Então, a gente precisa contextualizar que país a gente vive. Nós não estamos na França, que em 1968 constitucionalizou o aborto, garantiu direitos sexuais e reprodutivos para suas mulheres. Nós estamos no Brasil. Nesse país, quando nós começamos a avançar na conquista dos nossos direitos, perceba que ao mesmo tempo histórico que nós avançamos, por exemplo, nos direitos trabalhistas para as trabalhadoras domésticas. Algo que é do tempo, do período da escravização de pessoas. O que acontece? Passa a existir uma ofensiva ou uma narrativa, digamos assim, muito sólida contra o movimento de mulheres, contra o movimento feminista, que ao fim e ao cabo é quem defende esse conjunto de políticas. E então as mulheres começam a dissociar-se não das suas bandeiras, mas desse rótulo
desse conceito, disso que passa a ser organizado de uma forma mais politizada. Depois, com a ascensão da extrema-direita, a extrema-direita coloca aquilo que eles chamam de pautas de identidade no centro. Eu entendo o que tu quer dizer, mas eu acho que existe uma cilada. Eles tentam fazer de conta que todas as coisas de mulheres são costumes ou identidade. Quais são as coisas de mulheres? Quais são os costumes que a gente refuta? Gente, eu vivo num estado que no mês de abril aumentou 1.200% o feminicídio. No mesmo mês, nós tivemos um pai que atirou o filho da ponte e disse que tinha feito uma loucurinha para vingar a ex-companheira, e outro pai jogou o carro contra um caminhão, matando os 2 filhos para vingar o divórcio. Esses são os costumes que nós falamos. Mas aí, né, começa essa ofensiva política, essa ampliação, digamos, da radicalidade da extrema-direita, começa concomitantemente setores mais democráticos, progressistas, não fazem muita questão mesmo que a agenda das mulheres apareça, porque afinal de contas nós não somos as protagonistas históricas desses setores, né, que são hegemonizados por homens. Junta tudo e nós ficamos num cantinho. Agora, o que essa pesquisa mostra é que se a gente sai do cantinho, se a gente conversa com disposição de conversar, se a gente abre os 2 ouvidos, né? Minha avó dizia, Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca e 2 olhos. Algum recado ele queria nos dar, né? Então, se a gente abre os 2 ouvidos e fala com quem tem os 2 ouvidos e os 2 olhos abertos, nós mulheres podemos caminhar. Eu acredito que, e quero concluir essa primeira participação dizendo isso, que essa pesquisa revela algo ainda maior do que ela se propôs. Ela revela que as mulheres têm disposição de conversar, que as mulheres têm disposição de chegar em pontos comuns e que talvez esse desbloqueio da sociedade brasileira só possa acontecer hoje a partir dessa disposição das mulheres. É muito interessante isso porque, além da gente ter uma caixa de ferramenta bem grande de linguagem, né? Porque foi o que nos restou, já que a força física não estava disponível ali na época, também tem uma tendência maior para ouvir. E também, né, Manuela, ela precisa de muito pouco para uma mulher ser vista como combativa. Ela tem que fazer bem pouquinha coisa para ela ser vista como combativa. Agora, quando a gente está falando de igualdade salarial e a gente tem um número gigantesco de 94% das mulheres, o que explica esse crescimento? Por que vocês acham que essas pautas aprofundaram ainda mais, uniram ainda mais essas mulheres? Quais foram os movimentos? Como que a sociedade se organizou? Os meios de comunicação se organizaram para esses consensos terem aumentado da primeira pesquisa para a segunda? É que eu acho engraçado que ao mesmo tempo que a polarização diminui o ranço com rótulo, o que nos interessa, que é a pauta em si, aumenta a aceitação. Alguma coisa fizemos de certo. Exatamente, não? Né? Onde que a gente está acertando? Peraí. Água mole e pedra dura, tanto bate até que estamos fura. formando consensos importantes, hein? A gente trabalha com uma ideia de consenso sobreposto nesse guia, que eu acho muito interessante a gente pensar que é assim, nós mulheres, e enfim, nós seres humanos, mas aqui, nós mulheres, a gente pode chegar a partir de razões diferentes, crenças diferentes, enfim, motivos diferentes, experiências diferentes, a defender um mesmo valor, o valor da justiça, por exemplo, o valor da dignidade. Eu posso ser uma mulher de fé, de uma determinada fé, e outra mulher pode ser uma mulher de outra fé, do axé, e ambas também respeitarem o direito das mulheres a terem dignidade, assim, por razões diferentes, por razões religiosas diferentes, enfim, ou razões políticas diferentes. Então, essa ideia de trabalhar o consenso não como unanimidade, não como uma platitude de que todo mundo pensa igual, mas é um consenso a partir e construído a partir também do enriquecimento das nossas divergências, né? Não é apagar, nesse sentido, usando um termo, assim, muito politizado, no mau sentido hoje em dia, né? Não é apagar nossas identidades, mas é a partir do reconhecimento das nossas diferenças como constitutivas, construir essa base de respeito mútuo, né? E aí eu acho que eu chego no ponto que você falou, né? Tá, mas a gente tá numa sociedade polarizada e a gente conseguiu ter algum consenso. Acho que isso tem a ver com 2 movimentos, né? O primeiro diz respeito a, especificamente, o grupo das mulheres, né? As mulheres
são um grupo menos polarizado na sociedade, né? Então, assim, quando a gente fez a pesquisa, né, e perguntou qual é a sua identificação política, a esquerda, a direita, a centro-esquerda, a centro-direita, ao centro, a maioria das mulheres, 51%, salvo engano, se colocaram como não se sentem representadas por nenhum espectro político. Tá bom. E cerca de 20 disseram que já tiveram uma posição política, mas hoje não tem mais. Tá bom. Porque a política virou esse embate da encrenca, da divisão de famílias, né, da perca de relacionamento, de laço afetivo, né, então desse cansaço. E, enfim, então a gente tem um cenário em que as mulheres, como a Manuela falou, né, elas são a janela de oportunidades para também mudar esse entendimento de como a política funciona, né? Não a política do confronto, claro, a gente tem conflito na política, a política canaliza conflito, mas um confronto com o reconhecimento do outro. Mas é aí que eu tô te falando de identidade, que não tem a ver com o fato da gente não se organizar enquanto mulher, mas tem a ver com... Se 51% falam que não estão no espectro, elas estão se caracterizando como eu posso ser convencida por qualquer uma das coisas. Então, a minha identidade, quem eu sou, como eu me vejo, não está cristalizada numa opinião e num... O Pablo falou de um menu fixo, né? Em que eu tenho que dar o aceite, o opt-in. Em tudo isso aqui, e aí isso seria identidade. Não, as causas, a causa trabalhista, a causa racial, já existiam muito antes da gente... cristalizar isso em identidades. Acho que são coisas diferentes. O feminismo não necessariamente tem a ver com uma luta identitária. E aí eu te pergunto, para trazer isso bem para a pauta, para a prática. Tem um podcast ótimo da Rádio Novelo, que a gente já falou aqui várias vezes, que fala do lobby do batom. Sim. E eu acho que ali é um exemplo pré-identidade em que se faz uma pauta que, assim, eu vim da direita, super conservadora, o meu jeito de me relacionar com gênero, com família, com um monte de coisa é e eu não me enxergo em nada no movimento, sei lá, das domésticas que estava organizado, tem nada a ver comigo, não é a mesma linguagem, a gente não usa as mesmas palavras, a gente não usa os mesmos conceitos, não sei o quê. Eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou evangélica, eu não sou... E ali, para conseguir a creche, para conseguir a licença maternidade, para conseguir alguns direitos mínimos, a gente falou, nisso aqui vamos no que a gente concorda e depois a gente vê o resto? E aí a gente conseguiu. Quando eu vejo esse podcast, me parece que a gente desaprendeu tudo de organização política que estava ali, tá? Mas alguma coisa a gente está fazendo certo, que aprofundou essa noção de que, não. Mulher tem que ganhar a mesma coisa que homem. Da onde que tá vindo esse consenso se a gente tá se debatendo por causa de linguagem neutra? Então, eu tava rindo porque eu tô numa fase da vida que quando começa a passar problemas para as mulheres que não são nossos, eu falo, olha só, vocês têm quase 90% entre Congresso, Senado, vereadores, esse é de vocês, deixa eu resolver o que é nosso. Então, eu não acho que tenha sido nós que desaprendemos, né? As mulheres, o movimento de mulheres no parlamento, historicamente, tenta construir esses ambientes de unidade. Vê que a Maria da Penha é de depois disso, o direito das domésticas é de depois disso. O que ocorre é que a política dos homens constrói um ambiente de interdição do debate. E isso tem relação com o crescimento da extrema-direita. E é por isso que é tão difícil sair desse lugar. Eu conheço a pesquisa do Pablo sobre o caso brasileiro, mas nós estamos acompanhando isso no mundo inteiro. Sim, com certeza. E no mundo inteiro há uma cristalização masculina. Não é sobre identidade. Os homens têm uma situação mais complexa diante da crise econômica que o mundo vive. Então, por isso que não é sobre identidade. E é por isso que eu sempre refuto tanto quando a gente tenta colocar nesse lugar. Não é porque não poderia estar errado estar nesse lugar, é porque a maior parte, a gente tem que estudar quando a gente está na academia ou fora dela, a maioria. Não os fenômenos periféricos, a menos que a gente queira estudar os fenômenos periféricos. O que acontece? A extrema-direita é, sobretudo, um movimento de homens radicalizados, homens que têm, como alguns pesquisadores flertam com o conceito psicanalítico, um ressentimento de gênero, homens que trabalham mais e ganham menos, homens que vivem piores que seus pais, homens que deparam-se com mulheres conhecedoras dos direitos sobre o seu corpo, homens que vivem uma situação familiar de mais mulheres exigindo compartilhamento de responsabilidades domésticas e, portanto, as nossas conquistas, elas não incidem no mundo neutro. Elas incidem... Nós ganhamos espaço, ou ganhamos poder, ou ganhamos direitos, como nós queiramos chamar esse conjunto de coisas que nós lutamos e que nós estamos ganhando terreno na sociedade,
sobre outras pessoas que ocupavam esse espaço. E esses corpos resistem, esses homens resistem, e a extrema-direita trabalha com esse sentimento. Então, claro, por que eu estou querendo dizer? Existe uma razão para o movimento de mulheres ter perdido força e essas mulheres estarem se desconectando da gente. Vê bem, muda na pesquisa da Update essa vontade de se engajar com as nossas causas quando também há um arrefecimento da posição mais radicalizada da extrema-direita. Não é que a disputa política diminuiu. A disputa política é sempre quente. Ela é sempre intensa. Na vida democrática é assim, né? O que ocorre? Deixa de ser protagonista dessa construção alguém que cotidianamente constrói a sua atuação política em cima do ódio às mulheres. A gente está fazendo no Se Fosse Você um esforço grande para conectar o aumento dos feminicídios com as narrativas de ódio na internet, no ambiente virtual. Percebam, no Rio Grande do Sul, nós temos 3 mulheres entre as mais atacadas. Isso, Asmina pesquisa isso, né? O Internet Lab nos fornecem dados para que a gente saiba que eu, Maria do Rosário e Dilma somos, assim, de longe, um pelotão de frente do volume de ataques cibernéticos. É nesse estado que aumentam os feminicídios 1.200% no mês. Será que não tem nenhuma relação 3 mulheres ocuparem a cena pública, liderarem os seus partidos com as críticas que nós tenhamos a elas? Imaginem que a gente pode achar qualquer coisa sobre o que elas pensam, inclusive eu. Mas essas mulheres serem submetidas permanentemente às imagens dos seus corpos violentados. Vocês têm ideia do volume de imagens minhas sem olhos que já circulou na internet? Né? Ou com símbolos de destruição do meu corpo ou do corpo da minha filha? Será que isso não impacta nada na autorização da violência social? Então, esse fenômeno, né, de um aumento de um discurso de ódio, a série Adolescência retrata isso, né, num certo sentido, com as ideias do Title, do Tate, desculpa. Essas ideias, elas já circulam no Brasil. De outro lado, as mulheres resistem mais aos discursos de violência. Nós estamos numa semana difícil, como vocês mencionaram. As pesquisas indicam que há uma grande adesão da sociedade brasileira a intervenções mais violentas que pretendem, mesmo que sem sucesso, como a história nos mostra, enfrentar o narcotráfico. Quem se posiciona mais frontalmente contra essa escalada de violência? As mulheres. Mas quem sente mais medo? As mulheres. Será que isso não nos faz pensar um pouco sobre isso tudo? Quem perde os filhos? As mulheres. Quem sente medo quando desce do ônibus, quando entra no ônibus, não é só na comunidade, quando bate a porta dentro do prédio de classe média. Bate a porta de casa, onde as mulheres são mortas dentro de casa, onde as mulheres são assediadas, no não ônibus, tem como apoiar a ação de violência, sendo que você é sempre o maior alvo da violência, né? É contra-intuitivo a vida. Agora, parece que a gente cada vez mais entende como o jogo funciona, e por isso 85% das mulheres querem mais mulheres na política. Então, assim, quem põe a mesa precisa ter lugar à mesa. Ao mesmo tempo em que se desengajam, né, de se enxergar num espectro político, mas desejam mais mulheres na política. E tá cada vez mais difícil fazer essa atuação, né, Manuela? Quanto mais a gente avança, mais vai ter backlash em cima desse avanço. A linguagem não tá autorizada, a identidade não tá autorizada, mas o desejo de mulheres se verem representadas existe. Porém, é sempre alvo de crítica, inclusive das mulheres, aquelas que se colocam na vida pública partidária. A Marina vive falando sobre eu não sou cristã o suficiente porque eu não condeno o aborto e nem sou feminista o suficiente porque eu não defendo o aborto. Se exige mais dessa mulher também, né? Um nível, assim, quase de santidade pra estar na vida pública. A Tabata não serve porque ela é menininha, Dilma não serve porque ela é brava. Tipo, a gente vai estar errada sempre. A Manuela é bonita demais, não precisa. É isso. Então, cada hora é um motivo, mas o desejo vai aumentando. Como que dá uma resposta pra isso? Existe alguma estratégia pra dar uma resposta? Eu me convenci, me desculpa, eu me convenci ao longo de muitos anos de militância e ocupação de espaço público que nós só conseguiremos estabelecer essa resposta se nós, mulheres, tivermos o nosso uísque. O que é o uísque? Os homens em Brasília, acaba a sessão, todos eles
direita, esquerda. Vão tomar o seu whisky junto, conversar sobre a pauta, sobre a agenda. O que a gente faz? A gente corre para resolver os nossos problemas. A gente corre. Eu estava aqui olhando o telefone, olhando que estava tudo certo, que eu e meu marido, a divisão de quem ia pegar, quem ia buscar. Não é assim? Então, a gente precisa ter o nosso whisky. O nosso whisky não precisa ser whisky, tá, gente? Ainda mais nesse momento agora dos destilados. Nós, no Mel, no Mulheres em Luta, estamos tentando fazer isso. O que a gente cria? Momentos de interação entre essas parlamentares na busca da agenda comum. Quando a gente faz, por exemplo, as nossas edições do que a gente chama de protocolaços, a gente estabeleceu entre nós uma métrica que é assim, quanto mais eles ideologizam, acho que é assim a palavra correta, mais nós popularizamos, mais nós vamos num assunto no cerne. Então, eles ficam lá, banheiro unissex, e a gente fica o quê? Dias de folga na CLT para quem cuidar de filho doente. Nós conseguimos 14 partidos nessa agenda. Então, o que eu estou querendo te dizer? É que o único espaço de proteção real para nós mulheres somos nós mulheres. Isso foi o que a vida me ensinou. É claro que nós buscamos estabelecer diálogos com os nossos parceiros, com aqueles que a gente se esforça para que avancem junto conosco, mas lá dentro, nesses espaços, quando o bicho pega, né? Só quem nos estende a mão, quando nos estende, é uma de nós. Não, eu acho que a gente tem que estar articulada para poder buscar apoio, né? Que daí é isso. Quando no lobby do batom foi necessário, porque não tinha relatora mulher, né? Claro, foi nesses primeiros. Exato. Primeiro, né? Aí quando tem a base, quando tem o voto, quando tu tem apoio, aí tu consegue buscar aliado. Exatamente. Mas é isso, primeiro a gente é organizado aqui. Agora, a gente estava falando antes de começar a gravar sobre como essa forma, o jeito específico, porque a política ela é violenta. A gente estava conversando sobre como sempre se usou o pessoal do político para desmoralizar, para ganhar de forma suja a eleição e tal. Mas com as mulheres tem isso que a Cris estava falando, que é um toque a mais de crueldade, né? O machismo, ele traz o seu verniz. Como que isso age na política? Porque a Cris te pergunta assim, se tem mais mulheres querendo mulheres na política, por que tá tão difícil ainda? Por que essa abertura a gente não vê na prática? Qual é o efeito da violência que, por exemplo, você sofreu na eleição da prefeita de Porto Alegre, no voto, na disputa eleitoral? Eu acredito que existam 2 efeitos imediatos. O primeiro é esse mecanismo cruel da violência política contra pessoas públicas, né? A gente convencionou chamar de violência política de gênero e raça, eu prefiro chamar de violência contra mulheres no espaço público, porque as comunicadoras sofrem, as pesquisadoras sofrem, as advogadas sofrem. Essa violência funciona como uma regulação de todas as presenças. Então, quando uma mulher quer me elogiar muito, ela me diz assim, nossa, como tu é forte. Nossa, eu não teria aguentado o que tu aguenta. E isso que soa como um elogio é, na realidade, a consequência da regulação sobre ela. Ela é apta, eu não sou. Eu costumo brincar, eu sou aquela que brilha no escuro, só pode, né? Apaga a luz, começa a brilhar. Porque que diferença tenho eu? Nenhuma, né? Então, primeiro é isso, né? Essa ideia de esse espaço não é para mim. É o corajosa que a Cris fala, que esse elogio é... Quando alguém fala, como tu é corajosa, na verdade, tá dizendo como tu é louca. E forte. Né? Eu agora, quando eu já tirei queda, eu falei, um dia eu me dei conta disso, eu falei, acabou. Não vou mais ser forte em lugar nenhum. Aí eu vou para os lugares, e aí ligou um dispositivo em mim, que eu tirei a capa de forte de mim, e eu virei, assim, a vulnerável nos ambientes de mulheres. Porque eu me dei conta que estava errado. Eu me esforçar para me bancar naquela coisa, porque o efeito que gerava era contra, né? Era contra todas as mulheres poderem se ver naquele lugar, me verem como normal, me verem como alguém que recuou para proteger a família e a filha, sim, né? E que isso pode ser o correto. Poderia não ser, se eu não quisesse, mas que foi um caminho correto de vulnerabilidade também, porque esse heroísmo é muito masculino. É um jogo de poder muito da masculinidade. Eu vou, eu faço, risco de morte, não tô nem aí. É uma narrativa que não cabe na vida de quem cuida. E na divisão de tarefas na nossa sociedade, a nossa socialização, somos nós as que majoritariamente cuidamos. Então, desencaixa. E a segunda questão é justamente, se as mulheres são as menos polarizadas, eu acredito que esses sistemas de ódio e desinformação, que a gente também convencionou chamar de fake news, eles são sistemas que desestimulam a participação em geral. Então, na última eleição que eu disputei em Porto Alegre, em 2020, quem ganhou a eleição foram os ausentes, brancos e nulos.
Porque eu acho que as pessoas olham, as pessoas menos polarizadas, elas olham aquilo e falam, como tu disseste, piscina suja eu não vou entrar, não quero me misturar com isso, isso não é a política que eu acredito. Então, desorganiza, desestrutura o sistema político como um todo. Lília, como que a gente põe mais mulher pra dentro? O convite é muito ruim. Quem que vai querer ir? Manuela falou assim, olha, chegou uma hora aqui que eu também preciso me cuidar. Eu falo, mulher não pode ficar nem doente, quiçá morrer, tá louca? Não. Como é que a gente atrai mais mulher para um campo que é tão complexo? Acho que a gente pode pensar que, né, décadas atrás, era comum dizer que mulher não vota em mulher, né? E o que a gente traz nessa pesquisa é que mais de 80% das entrevistadas querem mais mulheres na política, né? Então, essa ideia de que mulher não vota em mulher, ela, na verdade, ela servia como uma barreira de contenção, né? Num mundo em que não se tinha, pelo menos, né, até os anos 90, né, cota de gênero e outras... E agora tem a FEC, né, que para quem, enfim, está nos ouvindo, é o Fundo Eleitoral de Financiamento Partidário, que tem que ser distribuído também para candidaturas de mulheres e pessoas negras, mas isso é uma conquista muito recente. Então, acho que tem dois caminhos, né? Tanto a questão da cultura, como a gente enxerga, né, mulheres em posições de poder, não só em posições de cuidado, mas em posições de decisão também. E claro, né, enxergar isso sem estigmatizar, como você estava falando, né? Porque se você tem uma liderança humanizada, você é muito boazinha. Se você é ponta firme, digamos assim, você é muito... Assertiva não pode ser. Assertiva não pode também ser. Também não pode ser acolhedora. Também não pode ser, né? Exato, nem forte, nem bonita, nem feia, nem gorda, nem magra, nem velha, nem nova. Não tem jeito bom de ser mulher. Exato. Numa sociedade em que as posições de poder, elas são historicamente masculinas, como, né, a visão típica da política, enfim, né, o cara de terno lá, bebendo uísque, como a Manuela falou, a gente tem que desconstruir, assim, ou reconectar, melhor, a ideia da cultura política com as mulheres, né, essa ideia da participação, da representação. Que é louco, porque ao mesmo tempo a gente, nas lideranças comunitárias, é nós. Exato. Né? Porque na baixa política, da mesma maneira que no mercado de trabalho, eu acho que isso aí tem um aprendizado. Civil. Tem uma curva, né? Que a gente começou a ver, era 0 de mulher no mercado de trabalho. Aí depois, a gente estava na base da pirâmide, mas não subia. E eu acho que na política também é assim, porque em liderança comunitária, a gente está resolvendo os BO de todo mundo no final. Agora, não consegue subir na hierarquia do poder. E acho que são essas disputas de território que a Manuela está falando que, de fato, vão ser difíceis. E se a gente está disposta a seguir essa trilha de disputa de poder, aí eu acho que esse aprendizado que a gente tem de liderança comunitária, essa sabedoria que a Cris estava falando, que a gente tem, tecnologia de narrativa, de construir consensos, de não ser o herói, como a Manuela falou, porque é no coletivo que se avança, vão nos ajudar bastante. E a pesquisa fala um pouco sobre isso, que não é sobre consenso, é sobre como a gente formula. E aí tem uma coisa, já que a gente falou que segurança era um dos pontos principais, e a gente está numa semana muito tensa para a segurança, vocês mostram diferença entre duas formulações, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A diferença entre quero viver sem medo, e de eu chamar mulheres, né? Comunidade aqui, queremos viver sem medo. Isso é um convite, é uma formulação. E a outra é tem que endurecer a lei. Qual é a diferença desses dois convites? O que vocês ouviram na pesquisa? Sim, é ótimo você ter aberto essa janela, porque a gente trabalha, né? O guia chama Entre Nós, conversas entre nós, né? Como a gente pode ter uma escuta ativa, uma escuta empática com quem pensa diferente, com mulheres que pensam diferente. Em relação à temática da segurança pública, que é um dos, não consensos, mas é um dos temas que tem mais concordância, né? Segurança pública contra a violência contra as mulheres como um grande tema. Mas quando a gente vai destrinchando o que isso significa, na hora de fazer a pesquisa, na hora de, né, conversar ali numa entrevista, num grupo focal, enfim, que a gente fala, o que essas mulheres estão dizendo, né? É interessante que a maioria delas, pelo menos na percepção que eu lembro agora, elas focam não com essas palavras, mas uma ideia de segurança preventiva, né? Você tem que iluminar
frequentar mais as ruas, por exemplo, ou ter mais condições para chegar com segurança no trabalho. Você precisa, né, ter segurança no seu espaço Não é mais fuzil. público. Exato, assim, essa Entendi. ideia da punição, né, no punitivismo, né, nessa linguagem, a gente encontrou menos eco na pesquisa, Legal. né, eu acredito, do que se a gente fosse considerar uma amostra de homens e mulheres, né. Então, as mulheres, elas têm uma maior concordância a uma posição mais preventiva do que punitivista. Isso tem a ver com o que a gente estava falando, né, que são as mulheres que sentem mais medo e que também é que mais desaprovaram, pelo menos relativamente, o que aconteceu no Rio de Janeiro. E também tem outro ponto que é importante, que é essa ideia, né, que, claro, terão mulheres que vão concordar com... Sim, né? Que estão em clube de tiro, claro que sim. Que vão segurar o bebê de um lado e um fuzil do outro. Claro, sim. Que ainda bem, o ser humano é muito múltiplo, né? O que você quiser, você vai encontrar. Mas também tem a ideia de, a comunicação tem que ser crível, né? Então, assim, como você vai... defender o direito das mulheres, defender a vida, se a comunicação política também está sempre apelando para uma ideia de morte, de violência, no sentido da força bruta da arma, né? Então, o que a gente notou nessa pesquisa, quando a gente rodava trecho de parlamentares, não vou dizer nomes de parlamentares, mas vocês sabem quem são? Mas vocês podem, enfim, ter uma ideia de quem são. A direita, a esquerda, o centro, e perguntava para as mulheres, né? O que você achou do discurso? Enfim, é interessante porque as mulheres, mesmo as, digamos, mais à esquerda, que estavam ali defendendo, né, a maternidade como política pública, questões de maternidade como política pública, foram bem avaliadas por eleitoras que tinham votado em Bolsonaro. Ao mesmo tempo, aquelas parlamentares que falavam de uma ética mais de combate, de armamento, elas não foram bem vistas, assim, por essas mulheres, mesmo as que são eleitoras de Bolsonaro, né? Porque uma coisa é a gente pensar o bolsonarismo como identidade política, uma identidade extremista, radicalizada, sim. Outra coisa é a gente pensar os eleitores, que podem mudar ou não de voto, né? E que podem ser, sim, conservadores em alguns pontos, mas isso não é que eles sejam em todos os pontos, né? As pessoas são muitas coisas, não é mesmo? Manuela, tem uma outra frase aqui que é muito bom, o quanto ela provoca a aderência, que é, ao invés de ficar falando de disputa de salário, falar, se ela recebe igual, a família inteira ganha. E aí, o que se destaca nessa frase é a palavra família, que continua sendo um conjunto e que acaba unificando. Ao mesmo tempo que na pesquisa da More Common, a direita parece ver na esquerda o espantalho de quem quer destruir a família. Como que a gente mostra um sentido de família que traz unidade na esquerda e na direita para mostrar que esse é um ganho para todos? Acho que tem duas questões nisso, e me desculpa ser repetitiva, assim. Primeiro, a gente está falando de um momento, de quase uma década, de campanhas difamatórias, de desinformação muito grandes no Brasil. O Brasil é um dos laboratórios mais intensos disso, e é disso, essa ideia de que as mulheres são contra a família, de que as feministas são contra a família, ela não saiu de nenhum lugar, senão esse. Inclusive porque, quando a gente sai da superfície do debate de defesa da família, o que é a família no Brasil? São as mulheres, a maior parte, liderando, organizando, chefiando, garantindo direitos, organizando, mesmo nas famílias que não são monoparentais, mesmo nas famílias em que há divisão de algum tipo de responsabilidade, é difícil que os membros dessa família não identifiquem na figura da mãe a ideia do centro organizacional ou de onde orbita o conjunto das relações daquele núcleo familiar. Vamos falar de família real. Almoço na mesa, roupa lavada, né? Conta de luz paga, as coisas que movimentam a vida do lado de dentro da casa. Então, o que eu penso, né, é que nós precisamos falar sobre as famílias reais. Quanto mais eles trazem a questão ideológica, mais nós temos que falar da vida real, do mais popular. Por isso, tocar em temas que sejam relacionados à vida cotidiana dessas mulheres. Tu faltas ao trabalho,
porque o teu filho fica doente? Quem falta o trabalho na tua casa quando o teu filho fica doente? Por que será que as mulheres são as mais demitidas porque nos regimes de CLT? Será que elas não faltam mais ou elas faltam mais porque elas cuidam dos filhos, do marido, da mãe? Agora tem esse fenômeno novo idosos, né? de mulheres que cuidam dos filhos e dos mãe e pai, né? Das mães e dos pais. Então, quem tá cuidando? Quem tá faltando trabalho? Quem não tá dando conta? Quando a criança tem TDAH, quando a criança tá no espectro, quem é que deixa de trabalhar? Quem que tenta reorganizar o trabalho? Quem descobre que aquela criança tem Isso, alguma quem necessidade identifica? específica? Por que será que as mulheres são empreendedoras? Eu vejo esse debate, né, sobre CLT e ser empreendedora sempre a partir do recorte geracional. Os jovens não querem. Eu quero debater sobre a maior parte das empreendedoras. São as mulheres mães. Aquelas que não conseguem voltar ao trabalho porque não tem creche ou porque quando tem, o horário não casa. Como ter um filho numa creche que fecha às 5, se o trabalho no mercado vai até às 7 ou até às 8, quem cuida? Se essa mãe é uma mãe muitas vezes sozinha, e mesmo quando não é, a ideia de que aquela responsabilidade é dela, é o comum, é o cultural. Então, para mim, a chave é sempre essa, sabe? Quanto mais eles vierem para uma família da ideologia, para uma família abstrato, para uma família cheio de rancor, de violência, mais a gente tem que vir para a família da vida real. Adoro. Porém, a gente é muita gente, Manuela, e a gente que tá nessa estrada há 11 anos sabe muito bem, fazendo autocrítica aqui, que do nosso lado, com a galera que a gente veste o mesmo time, a mesma cor, o mesmo tudo, às vezes a gente se perde nos nossos próprios termos, porque a gente é muito apaixonada pelos nossos termos, e se não usar os nossos termos, você não é do meu clubinho, você não pode entrar aqui, você não me entendeu. E aí eu acho isso muito legal na pesquisa, porque vocês falam que gritaria e termos acadêmicos, olha, veja você, hein, Cris? A gente que é cadelinha de látex, a gente adora uma pesquisa. Termos acadêmicos, quem diria, afastam as mulheres da conversa, né? Para surpresa de 0 pessoas. E eu queria que você me desse exemplo de frase que afasta e de frase que acolhe para o mesmo tema. Seja bem didática, professora. Bem, aqui tem um desafio, né, que vem da academia também, né, mas, é muito importante escutar, né? Eu acho que um dos princípios, um dos eixos do guia, são 5 eixos, né? A escuta ativa, então, deixa eu voltar um pouquinho e falar um pouco até do nosso calcanhar de Aquiles, assim, que, né, a gente, enfim, tem a facilidade de estigmatizar o outro na outra posição política, né? Então, o outro é fascista, ou o outro é radicalizado, o outro, enfim, o outro é uma caixinha que a gente não gosta e que a gente não faz parte, né? Só que dentro dessa caixinha também tem uma pluralidade de vivências, né? Então, pode ter uma mulher que é evangélica, que mora na periferia, que é trabalhadora, que tem vários filhos, enfim, que é empreendedora. E aí, será que a gente vai ter que chamar ela de fascista também? Acho que não, né? Então, assim, a gente tem que colocar o pé no freio na hora de estigmatizar o outro, porque é isso que o outro... Enfim, é isso que a retórica, né? A linguagem da radicalização faz. Ela impede a conversa, né? Ela impede a conversa, mas ela desumaniza o seu interlocutor. Para a gente avançar na reconstrução, digamos assim, a gente precisa voltar a humanizar o outro. Então, a ideia de uma linguagem ativa é essa que não afasta, que não julga. Mas o diálogo, ele é o ponto de partida não para o convencimento, mas para o reconhecimento, né? Então, para a gente conseguir olhar no olho do outro e falar, nossa, a gente tem candidatos diferentes, mas a gente gosta do mesmo cantor musical, né? A gente vai, enfim, na mesma padaria e tem a mesma reclamação. Crossfit junto. A gente faz crossfit junto, faz yoga, sei lá. Pega o mesmo busão, sabe? Tem aquela conversa com a pessoa. Enfim, somos humanos, não temos que desumanizar o outro. E isso tem a ver com essa ideia que você... Agora até já me perdi, que eu fui muito das longe. Frases, que fala, professora, a frase que não pode, não faça isso. E a frase que pode. Aquele meme, né? Mas Montessori. É isso. É o meu meme preferido. Eu todo dia encaro ele em algum momento.
Olha, em vez da gente falar... É claro que a gente pode falar também, dependendo da nossa audiência. Não tem problema nenhum. Não, é igual meu professor de matemática. Professor, eu posso passar dividindo? Pode, a prova é sua. Tá errado. Mas pode. Vai lá, pode fazer. Tá errado, a gente pode ter... É porque a ideia é que a gente consiga mudar as percepções através da conexão emocional. Então, a gente pode trazer vários dados interessantes, números alarmantes, mas isso muitas vezes não cria conexão. E muitas vezes a opinião, ela muda quando a pessoa se coloca o seu sentimento ali. Sabe quando você vê um comercial ali, um filme, você chora porque você ficou emocionado? Então, a gente tem que tratar a política também nessa chave, né? A gente tem que mudar um pouco a partir disso. E, por exemplo, em vez de a gente trazer termos militantes, talvez como a equidade de gênero e as nossas identidades de gênero é o que leva à amplificação da justiça social, a gente pode dizer que a vida das pessoas importa e que a gente acredita na dignidade da vida. Pronto. E, claro, a partir disso, a gente pode trazer, né, outros elementos. Mas, assim, a gente não precisa ficar refém dos nossos próprios jargões militantes, sabe? Acho que a gente pode ir no guia. Tem uma coisa que eu gosto muito, que eu acho muito interessante, que tem a ver com uma ideia de contranarrativa, gente. O que é contranarrativa? É quando a gente pega um termo utilizado por um determinado público, por uma determinada audiência, e ressignifica aquele termo em outro contexto. Por exemplo, a gente trabalha com a linguagem da edificação, no caso, para acessar o imaginário político de mulheres evangélicas. Então, uma família edificada é uma família no qual as mulheres têm igualdade de direitos, as mulheres têm dignidade, né? Em casa onde entra a fé, a violência não se põe de pé. Então, assim, a gente precisa ter uma linguagem que conecta, né, com essas pluralidades de vivências, né? Pois é, Manuela, mas ao mesmo tempo, e se a gente está falando que as palavras importam, elas sempre importaram. Termos como feminismo, feminicídio, mansplaining, gaslighting, são momentos de identificação de estrutura. Eu não consigo vislumbrar uma adequação de linguagem sem antes ter feito uma identificação de estrutura. Para mim, isso é só jogo jogado, né? Você entende, você conhece, você dá nome e depois, para popularizar, você adequa a comunicação. O que eu estou querendo dizer é que não é errado usar nenhum desses termos e que eles fazem parte da criação da narrativa. Porém, eles podem sim afastar. Mas eles deveriam ser deixados de usar? Então, eu acho essa uma ótima pergunta e sempre foi uma preocupação minha. Quando eu saí da eleição de 2018, o primeiro livro que eu escrevi foi sobre maternidade. O segundo, que eu recebi um convite da editora para escrever um livro sobre feminismo, eu fiz o inverso. Eu escrevi um livro que chama Por que Lutamos? Um livro sobre amor e liberdade, que pega todas as questões que as pessoas não entendiam, e foi assim que eu organizei o livro. Eu perguntava para as minhas amigas, qual o maior absurdo que vocês já ouviram como feminista? Aí tinha de tudo. Feminismo é o oposto do machismo, as feministas querem destruir a família, não entendo porque que o meu filho tem que brincar de boneca. E eu pegava cada uma dessas questões e didaticamente explicava. Eu lembro que uma crítica dessas bambambãs de literatura chamou o livro de pueril, porque ele fazia o esforço de dialogar com quem não estava no mesmo lugar que eu. Depois eu escrevi Somos as Palavras que Usamos, tentando justamente fazer com que as narrativas de ódio, as pessoas percebessem a dimensão e conhecessem um conjunto de palavras que não são do vocabulário delas. Então, eu vou tentar estruturar um pensamento em cima disso. Sim, nós não precisamos abrir mão dos nossos conceitos, mas nós precisamos ter base, lastro para desdobrar os nossos conceitos. Caso contrário, os nossos conceitos são tão panfletários como são as palavras que os enfrentam. Acho que aqui a gente vive num terreno pantanoso sobre isso, porque o mundo virtual, ele é um mundo que faz com que as pessoas sejam muito panfletárias nos seus discursos. Eu não estou dizendo que elas são de fato. E a cultura do cancelamento pressupõe a ideia de seres humanos acabados, porque como tu está o tempo inteiro te exibindo, tu não pode passar por uma transformação em público, tu não pode mudar
as tuas opiniões. Mudar, ser ignorante num tema, passou a ser algo ofensivo. Só que isso é, digamos assim, a coisa mais contraditória com o que o feminismo é. Por quê? Porque as feministas, o que nós acreditamos? Na transformação do mundo. Nós acreditamos no mundo em que mulheres, homens, adultos, jovens, crianças vivam em situação de igualdade de direitos. Como ter esse outro mundo se as pessoas não forem transformadas? Como ter um outro mundo se nós simplesmente colocarmos assim... Eu lembro o carnaval de 2019 me deu um ataque de fúria. Foi quando eu decidi que eu ia escrever só esses livros assim, que tinha assim, não beijo na boca de quem votou contra nós. Aí eu pensava, nossa, ainda bem que eu já tô casada, porque se a pessoa não vai aproveitar nem o beijo na boca pra tentar convencer o outro que ele tava errado, vai aproveitar o quê? Né? Se no programa máximo que era o beijo na boca, não tinha disposição de conversar, ia ter quando? Então é óbvio que eu entendo que é difícil ter uma relação com uma pessoa que pensa muito diferente. Isso é óbvio. Mas, se não há tolerância para imaginar que o outro pode ser tocado, que o outro pode ser mudado, por que diabos nós defendemos as nossas ideias? Pra gente dizer que tá certo? Não, o que é pra fazer, né? Então, pra gente pendurar uma foto nossa na prateleira e dizer, uau, eu não era feminista, gente. Eu já era uma mulher política. Não, ninguém basicamente nasce, claro, né? A gente se transforma em feminista. Mas eu já era uma mulher pública. E não achava que isso era uma questão central. Se eu passei por essa transformação, de novo, eu brilho no escuro, por que uma outra mulher não pode ser tocada pelas mesmas ideias que eu fui? Então aqui sim, a gente não tem que abrir mão dos nossos conceitos, mas os nossos conceitos, apesar de serem do termo ser relevante, eles são lutas históricas, eles não são vazios. Vê bem, sobre a palavra feminismo, eu adoro essa história porque ela me perdoa por todas as vezes que eu não uso a palavra. No início do século passado, as feministas que eu reivindico, as feministas que defendiam creche, que defendiam direitos para as mulheres, a Kollontai, por exemplo, travavam o maior cabo de guerra contra o que elas chamavam as feministas. Quem eram as feministas para elas? As sufragistas inglesas. O que o pessoal dizia lá na Rússia? Vocês acham que vão resolver tudo pelo voto. Jamais nós seremos feministas. Nós somos as mulheres que defendem as mulheres. O feminismo é o movimento dessas inglesas que querem só o direito ao voto. Então, por quê? Porque não era um consenso de que esse termo, 100 e poucos anos depois, nos uniria a nós todas na defesa dos direitos para as mulheres. Então, se lá atrás não era, por que a gente tem que colocar a carroça na frente dos bois? O que é o feminismo para mim é mais importante do que o uso do termo. E eu vou recuar do uso do termo tantas vezes quanto for necessário para que as mulheres entendam o que o feminismo é. Porque o meu feminismo é para transformar o mundo e não para dizer que eu estava certa desde o verão passado, como algumas pessoas gostam de estar. Pois é, mas sobre isso, sobre estar certa, né? O que a gente acha engraçado aqui é o seguinte: se eu tenho uma opinião e a gente politicamente está se colocando com essa opinião, se o meu objetivo não é mudar a ideia das pessoas, é o quê? É matar todo mundo que pensa diferente? É prender todo mundo que pensa diferente? Claro, no Brasil é um pouco assim. Porque o punitivismo nos pauta a todos. Então, às vezes as pessoas me dizem assim, o sujeito distribui uma fake news sobre mim, vai preso! Aí eu falo, nossa, nem eu que sou a pessoa posta em situação de violência. Eu defendo que essa pessoa vá presa, eu defendo que ela aprenda, que ela não faça de novo, que ela se dê conta do mal que ela me causou de alguma outra maneira, né? Sim, exato. Aí, a gente tem, por exemplo, você acabou de fazer um debate com a Cíntia, que teve uma grande polêmica com ela por conta justamente de como assim você atacou as feministas, você era contra as feministas e agora você quer dizer que estou usando um direito que foi conquistado, uma pauta defendida pelas feministas. E eu acho que isso tem muita relação com a pesquisa por causa do que você estava falando dos 50%. Porque quando eu não bato o martelo em uma coisa, eu me permito justamente essa transição, essa possibilidade de agora eu concordo, agora eu não discordo, agora eu voto aqui, agora eu voto aqui, agora eu faço assim. Como é que a gente pode alargar esse espaço de transitar para que a Cíntia seja, assim, muito bem recebida aqui, finalmente? Venha! Todo mundo que estava com ela antes, porque ela tinha uma super audiência. Se quiser, já tem água gelada aqui, já passei o café, tem bolo de fubá, só vem! Como é que a gente alarga esse espaço, essa porta, essa recepção aí?
Olha, vou voltar pro guia, assim, porque eu acho que é a ideia do conversar entre nós, né? A gente vive um momento político no Brasil em que não só essa ideia de que as pessoas, né, vão se matar porque têm posições diferentes, como aconteceu em várias vezes pré-eleitoral em 2022 e posteriormente também, mas é uma enclausuramento, assim, um fechamento na gente mesmo, assim, nas nossas ideias. Então, por exemplo, a ideia de que a percepção de que eu não vou conversar com aquela pessoa porque ela é de, né, outra posição política. Então, você deixa de frequentar alguns lugares, você deixa de conversar com as pessoas, você deixa de, enfim, assistir alguns tipos de noticiários, ouvir determinados cantores. Então, é uma postura, né, que invade também não só a sua preferência política, mas também as suas preferências afetivas, seus vínculos sociais. E a ideia do guia narrativo não é propor um fechamento assim de, olha, esses termos são melhores para a gente conversar do que os termos que a gente já tem disponíveis na nossa luta feminista. Não é isso, mas é ter a sensibilidade da gente pensar que a gente está num contexto específico em que falar com esses 50% que não tá nem de um lado nem do outro, ou seja, mais é que a gente tá falando só das mulheres, né, da pesquisa, demanda uma sensibilidade também de atraí-las para o debate, porque elas não querem falar, porque a política virou um espaço de briga, de encrenca, de discussão, de desafeto, nesse sentido, né, assim, aquela ideia que foi muito falada nas eleições, né, de que, não vamos discutir política na mesa do jantar, no almoço de domingo, né, então, assim, eu já ouvi pessoas da minha família dizendo, nossa, porque fulano vai vir, outro fulano vai vir, e a mãe ficava apreensiva, assim, no meio, tentando moderar os afetos e as brigas, né, então, é esse lugar, essa sensibilidade ao contexto de trazer para o diálogo, né? E o diálogo nesse sentido de não afastar, não julgar, não estigmatizar. Eu acho que é o ponto de partida. E tem a ver com... Esse ponto de partida não é necessariamente convencer. Porque a gente está nesse momento de só tentar convencer, né? De, ok, se você não quer essa cor, então não fala mais comigo, assim. Se você não veste essa blusa, enfim... Ontem mesmo eu estava vendo uns dados para minha pesquisa e eu estava voltando no processo eleitoral de 2022 e vendo a violência política e simbólica que aconteceu. Em 13... Só pra gente, assim, 2022, a gente não tá tão longe, né, gente, assim. Aconteceu em muitos municípios do Brasil, em 13 estados brasileiros e no Distrito Federal, a divulgação em listas de WhatsApp para intimidação e, de certo modo, pressão política de comerciantes, empreendedores locais que fossem de outro partido. No caso, que apoiassem, né? Não que fosse do partido, mas que apoiasse alguém que fosse de esquerda, por exemplo. Então, falavam para colocar estrelas vermelhas nas portas, né? Assim, a gente pode pensar historicamente o que isso significa, né? Marcar uma parede com uma estrela, assim, né? Que regimes totalitários fizeram isso, né? Enfim, isso tem a ver com essa mentalidade do fechamento do diálogo. E o que a gente está propondo é ter essa sensibilidade para retomar, pelo menos. Gente, vamos sentar e falar. Mesmo que a gente discorde, né? Então, é um pouco isso. Eu quero começar por esse final, eu posso? Claro. Não, eu acho que você precisa muito por causa do episódio recente com a Cíntia. Acho que você foi alvo muito dessa intolerância do nosso campo de... Não, eu não quero me juntar com essa gente não é bem-vinda aqui. Pera... Primeiro eu quero começar dizendo que não é fácil, porque, assim, algumas de nós, e algumas de nós no plural, fomos alvos de uma violência muito grande, né? E acho que é natural e é humano que as pessoas reajam se protegendo e tentando enfrentar aqueles que nos açoitaram. Então, eu, por exemplo, não aceito debater com nenhuma pessoa que desinformou e distribui imagens da minha filha. Não aceito. E sempre falo, no dia que essa pessoa me pedir desculpa, não precisa nem ser diante do juiz. Reconhecer o erro, tá tudo bem. Até lá, não tem conversa. Então, é muito duro, né? Não é fácil. A família da Marielle lida até hoje com grupos que distribuem, que profanam a Marielle depois de executada. A mãe da Mari muitas vezes tem dificuldade de chegar perto da lápide da filha.
Então, assim, eu acho que a gente precisa saber bem o buraco que a gente estava enfiado para também não cair num papo de que a gente precisa todo mundo ser altruísta, desesperadamente acolher todos e todas. É preciso insistir nisso que o Paulo Freire chama de generosidade pedagógica com aqueles que vão se abrindo e que mostram disposição de se abrir, né? Como no caso da imensa massa de mulheres. No caso da Cíntia, acho que tem vários elementos para a gente pensar. Primeiro, eles queriam construir um debate que fosse um debate, né? Tentaram criar 2 ou 3 circunstâncias de um acirramento maior e não conseguiram porque ela tinha uma disposição real de debater. Assim como eu tinha uma disposição real de debater com ela. Os interlocutores precisam, portanto, querer conversar. Eu acho que isso é interessante. Quando os interlocutores estão abertos a serem tocados, eu repito, a maior parte das mulheres brasileiras está. Atenção com isso, né? Mesmo que eventualmente tenha algo ali nas redes, o coração tá, a cabeça tá, porque vive uma realidade de muita violência, assim como os negros e negras estão. Por quê? Porque a vida é muito violenta no Brasil para essas pessoas. Elas não estão no mesmo lugar, não tá todo mundo no mesmo lugar parado no nosso país. Então, o que aconteceu? Eram 2 pessoas com vontade de conversar. Aí, quais reações aconteceram? Aconteceram 3 tipos de reação, né? A reação dos que me diziam... Eu lembro que o primeiro comentário que eu vi, eu sempre adoro, né? Porque o pessoal não sabe que eu sou louca, né? Eu tô debatendo e tô lendo os comentários do debate, assim, e vou ficando me divertindo, e vou ficando brava com o cara que tá comentando na rede, né? E aí, o primeiro comentário foi um homem. Eu disse, iluminado, obrigada. Muito obrigada. Nossa, eu era uma grande ingênua, que não entendia nada de eleição. Eu respondi, muito obrigada. Quem entende é o senhor. Na próxima eu vou lhe ouvir. O senhor deve ter disputado o quê? 9, 10? Porque para me bater tem que ser a partir de 9. Menos de 9 não tá na mesma categoria junior que eu. Então, as pessoas queriam muito explorar essa contradição. Agora, qual o objetivo de explorar qualquer contradição com uma mulher que foi vítima de violência doméstica? Se não, em primeiríssimo lugar, acolher essa pessoa que foi vítima de... Eu não consigo entender, não consigo entender alguém que não olha para uma pessoa em situação de violência doméstica e o primeiro ato é acolher. O segundo ato é politizar aquela violência no sentido de tu entende as razões dessa violência? Tu entende que certos discursos culminam nessa violência? Tu entende que há uma luta para que uma lei exista e para que tu seja protegida? Que existe uma demanda de recursos para que essa política saia do papel? Isso é depois, gente. A primeira etapa é a etapa primária. A gente vai encontrar alguém na rua, vítima de violência, e vai perguntar assim, vem cá, e quem tu votou? Que mundo é esse? Né? Então, isso também tem que nos diferenciar dos nossos algozes. Quando eu fui para Brasília, eleita há 2 décadas, muito jovem, eu lembro que eu tomei assim, quase tatuei essa frase do Nietzsche, que é uma frase que ele diz que quando a gente olha para o abismo, a gente tem que cuidar para o abismo não olhar para dentro da gente. Então, a extrema-direita, ela atiça os instintos mais primitivos. Vou, mais uma vez, repetir. Não sem razão. Não é fácil estar no meu lugar e ter uma vida atravessada por violência. Não é fácil, não é simples, não demanda pouca saúde física e mental, é muito complexo, né? Mas, para mudar o mundo, precisa disso, né? Então, eu acho que a gente tem que sempre pensar, o abismo olhou para mim? Eu tô me parecendo mais com eles? Eu não quero me parecer com eles por nada desse mundo. Quando eu olhei e pensei assim, teve um dia que eu decidi não concorrer. Claro, né, eu tinha muitas razões familiares, as questões da minha filha, do meu marido, que sempre foram muito meus parceiros, meu enteado, sempre me deram suporte, eu achava que era a vez de eu retribuir, mas teve um dia, que era domingo, e eu tava num supermercado em Porto Alegre, 9 da manhã, e uma senhora mais velha, talvez bem mais velha que a minha mãe, começou a gritar muito comigo, muito, e coisas horrorosas, e eu me dirigi, assim, pra ela. E quando eu fui chegando mais perto dela, eu olhei pra Laura. A Laura tinha 6 anos, 5 anos. E eu vi a cara de apavorada que ela tava comigo. E não com ela. Porque ela nunca tinha me visto daquele jeito. Ela já tinha visto gente agredir ela já tinha visto gente me bater, ela já tinha visto gente gritar, ela já tinha visto gente me ameaçar de morte. Ela nunca tinha visto eu reagir. E aquele olho dela... é algo que me acompanha sempre, né? Porque era o dia que eu estava me tornando parecida com eles. E isso a assustou.
e não as outras coisas que eram do mundo de fora. Então, eu acho que é um exercício bom. Tá na dúvida? Pensa nisso. O abismo tá olhando um pouquinho pra mim? Tô parecida com quem eu não gosto? Sabe? A gente não faz isso com mãe? Eu faço isso às vezes. Será que agora eu tô sendo uma mãe parecida com a mãe que eu não gostava de ter? Faça isso com a política. Será que agora eu tô parecida com político, com pesquisador, com aquele cara que eu refutava 2, 3 meses atrás, 2 anos atrás? Pode ser um exercício simples, modesto e de grande valia. Concordo, de acordo. Quando a gente fala sobre as questões que nós desejamos colocar para o outro, acredito que para não soar, inclusive, maniqueísta, a gente precisa ouvir também, porque tem algo que o outro pode nos ensinar, né? Parece que a gente sai de casa para manipular uma situação de convencimento. Só que a pesquisa fala muito de uma escuta aberta, de uma escuta ativa. Essa proposta, então, não seria de convencimento, seria de troca. Como que a gente convence as pessoas que elas também podem nos ensinar, e não só nós a elas, porque fica parecendo que você saiu com a luz de casa, né, brilhando no escuro, e vai levar a luz para os outros, sendo que, na verdade, inclusive entendo que você, como pesquisadora, todo dia sai conhecendo um pouco mais da vida do mundo através das pessoas com quem você conversa. Sim, eu acho que tem um ponto essencial que a Manuela falou, né? Que a gente, não é que a gente é iluminado, enfim, que vai, né, trazer, que tem ali a tolerância, a paciência, e às vezes, né, a gente não tem também, tem que ver quando a gente tá olhando pro abismo ou não. O outro, ele também pode ter, compartilhar com você o fato de morar no mesmo bairro, de talvez ter estudado na mesma escola, ou a mãe que leva o filho que estuda na mesma escola com a outra mãe, que também tem um filho que estuda na mesma escola. Existem pontos concretos da vivência, do cotidiano, que a gente compartilha. Uhum. Então, não esquecer isso também. Não é só do ponto de vista das ideias, sabe? Não somos só mulheres pró-direito das mulheres feministas. Somos mães, somos trabalhadoras, somos avós, somos tias. A experiência concreta também importa, né? Eu acho isso muito legal. A gente estava conversando esses dias de como as ideias tomaram uma proporção grande demais na nossa vida, no nosso cotidiano, né? Porque, sei lá, antes, pré-internet, em que a gente digitalizou o contato, a maior parte das suas interações era um pouquíssimo baseado em ideias. A maior parte das pessoas com quem você interagia, você pouco sabia sobre as opiniões delas sobre vários assuntos. Você sabia sobre um assunto ou outro, mas muito das nossas relações tinham a ver com o fato da gente compartilhar realidades, né? Compartilhar a vida, né? Exatamente. E eu acho que esse é o grande ponto, assim, a ser ressaltado nessa ideia de comunicação. Que mulheres de diferentes, enfim, regiões, classes, renda. Claro, a renda eu acho que é um fator que a gente tem que explorar mais, assim. Uhum. Porque quem cuida, né, são mulheres domésticas que cuidam de outras mulheres ou de outras, Perfeito. Enfim. Então, assim, isso, eu acho que renda é uma coisa que a gente tem que olhar com mais cuidado. Mas, sobretudo, né, essas posições de religião, de regiões, de espectro político, a gente tem que pensar no sentido de que a gente também tá ali vivendo o cansaço do dia a dia, da vida, do trabalho, de não ter, muitas vezes, um companheiro que tem... E daí, né, homens gostam de pensar nisso. Então, a honra de ter uma dignidade de cuidar também. Uhum. Então, esse espaço comum, né? A gente vive em um mundo que a gente fala, né? Generificado. O que significa isso? É um mundo no qual o fato de você ser mulher, o fato de você ser uma menina, vai te colocar em posições diferentes na vida, né? Então, é isso que a gente compartilha, né? Então, é um pouco essas experiências reais. E aí, eu posso trazer, acho que 2 casos, assim, já que tô falando de experiências reais, que é interessante. A gente ouviu muitas lideranças comunitárias e também políticas de diferentes espectros, né? E um dos eventos que a gente fez, que foi Conecta as Mulheres, que foi em Recife, que foi sensacional, que trouxe mulheres da Latinoamérica, do Caribe, da África, enfim, para pensar novas formas de imaginário político. E a gente, nesse evento, numa parte pública, uma deputada, acho que estadual, de Recife,
a Robbie Beyoncé, que é uma mulher trans, ela estava falando como ela faz o trabalho nas comunidades em que ela vive, que é trazendo um pouco a linguagem do evangelho para a vida das mulheres que ela conhece. Então, ela contou pra gente, assim, que lembra que tinha uma leitora que disse assim, olha, eu não vou votar no seu candidato à presidência, mas eu vou votar em você, porque eu te conheço, porque eu sei que você defende meus valores, e era uma mulher trans, né? Então, é isso, a questão da conexão da vida real, ela conhece a outra. Então, a gente pode pensar até como as redes sociais hoje possibilitam, pro bem ou pro mal, essa politização da vida cotidiana, né? Isso. E a outra história é que também uma política, não é de esquerda, e ela atua muito em comunidades periféricas, em comunidades religiosas. Ela vem da igreja e ela estava nos contando que um dos desafios da campanha era que ela misturava a linguagem de direito das mulheres com a linguagem religiosa, porque os pastores e as pessoas, os homens da igreja estavam com medo disso gerar muito divórcio, disso gerar muita encrenca dentro da família, porque, né, a Bíblia tem uma passagem que a mulher edifica o lar. Mas quando essa linguagem da edificação, ela é apresentada a partir da lógica da obediência, é muito diferente de quando você traz essa linguagem e coloca ela na lógica do direito, dos direitos, né? Do cuidado, né? Edificar, crescer e não oprimir. Exatamente. Então, é um pouco essa conversa, assim, trazer a partir do contexto, do imaginário, do que faz sentido na vida concreta de mulheres de diferentes perspectivas. Aí, mas eu só quero botar uma pimenta nisso, que é... Isso que importa. Entendemos aqui qual é a abordagem, o que nos ajuda, né? Mas acho que vai um pouco no que a Cris já perguntou, quando ela pergunta se a gente tem que deixar de usar os termos e tal, que é o quanto a gente aceita o que é e o quanto a gente tá aqui pra mudar. Que é quando a gente pergunta o que as pessoas querem, o Steve Jobs fala que as pessoas não sabem o que elas querem, então não adianta perguntar. Vai aparecer que mensageiras calmas que mostram maternidade e vida real transitam melhor. Não é porque as pessoas pedem isso que a gente tem que dar exatamente isso para elas. Então, Manuela, eu quero saber até onde a gente se molda para caber, para não transgredir demais, para ficando dentro do que é esperado, a gente conseguir trazer mais gente para a conversa, e até onde a gente questiona, se coloca e desafia o que é esperado das mulheres, o que cabe para gente. Eu sou da tese que nenhuma pessoa tem que se submeter a nenhum tipo de violência para ocupar o espaço público, né? É óbvio que mulheres que falam mais baixo e que não questionam o estereótipo do que é esperado de uma mulher são melhor avaliadas. São mais palatáveis. Claro, né? Porque no Sempre Foi Sobre Nós, que é um livro que eu organizei sobre violência política, a presidenta Dilma escreveu um artigo em que ela cita um filósofo, que eu nunca lembro o nome, porque o artigo era da Dilma, eu acho mais legal ser a Dilma do que ser o filósofo. Sim. E, né? Ela diz assim, o machismo atinge a todas as mulheres, a misoginia não. A misoginia é o dispositivo às mulheres que ousam enfrentar aquilo que o machismo espera delas. Agora, vê bem, uma coisa é o que é esse estereótipo, né, do que é aceitável. Outra coisa são as nossas palavras e a vontade de nós nos conectarmos com o que as pessoas de carne e osso pensam. O que eu, Manuela, acho é que nós ainda pesquisamos muito pouco as mulheres. Por isso que a gente fica surpresa quando vem a pesquisa da Update, que a gente ainda ouve muito pouco as mulheres. Eu vou falar do assunto polêmico da pesquisa. Para mim, não me trouxe surpresa nenhuma o fato de que a maior parte, ou uma grande parte das mulheres são contra a interrupção da gestação, ao mesmo tempo são contra a criminalização. E vou contar uma história para vocês. Vocês já assistiram a algum culto dos grandes líderes evangélicos brasileiros? Sim. Eu já. E eu nunca vou esquecer o dia que eu tava no avião, naqueles que tem televisão, domingo, de manhã, e comecei a assistir um do Bam, 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 não vou dar crédito pra ele. E o culto, primeiro é o seguinte, ele só se referia às mulheres. Se eu faço isso num discurso, eu vou ser chamada de radical. Então não tinha homem, tinha lá aquele templo imenso, que eu também não vou dar o nome, milhares de pessoas, e ele falava, minhas queridas, minhas irmãs. Os homens, eles nem estavam lá, a conexão deles era direta com elas. Se eu faço isso, se eu vou para um discurso e falo só companheiras, 7, 8 vão infartar, já vão me tirar do palco. Aí, o centro era o quê? Aborto.
E ele dizia assim, eu não sabia se eu chorava de rir, se eu abraçava ele no final, porque era uma genialidade única. Ele dizia assim, quantas vezes é que tu já abortou? E aí ele fazia assim com o dedo dele. 1, 2, não me conta, rindo, não me conta que eu não quero saber. Quem estava de mão dada contigo quando tu abortou? O cara que te abandonou ou Jesus Cristo? Tô chocada. Jesus não te abandonou em nenhum dos teus abortos. Cara, eu chorava ouvindo o culto na TV do avião. Tá entendendo? Então, quem disse pra gente que eles passam lá na frente? Vocês acham que num país como o Brasil, eles ficam lá na frente dizendo do jeito que ficam na internet contando o que eles estão dizendo? Não, muitas vezes eles acolhem a dor daquela mulher que se submeteu ao procedimento, até sendo contra, por falta de saída, claro. que carrega a culpa de ter feito, porque socialmente isso é construído. Então, é preciso entender sobre o que a gente fala. E eu acho que a gente vive num tempo em que a gente fala muito e estuda muito pouco. Por isso que a pesquisa do Update nos surpreende tanto. Se a gente vai conectando, né? Com certeza o pessoal do Sebrap ficou feliz de produzir essa pesquisa, mas várias coisas outros pesquisadores já tinham visto em outros dos seus estudos que não estavam organizados a partir da temática de mulheres, porque são dados que a gente vai observando. A Alice Evans, por exemplo, que a gente trouxe para o Mel de abril, ela só organiza esses dados do mundo inteiro. A gente fica olhando ali o que ela chama de gender gap, comportamentos diferentes de homens e mulheres sobre temas específicos, aumento de conservadorismo dos homens. Então, a gente escuta muito pouco as nossas mulheres. Se a gente escutar mais as nossas mulheres, talvez a gente tenha mais respostas para a tua provocação, entende? Fique menos surpresa quando pesquisas tão valiosas como as que o Update tem feito, né? Essa agora e as anteriores, quando eles nos revelam fotografias de uma parte da sociedade que a gente não quer olhar. A gente fala, é preciso entender os evangélicos, já errou no artigo, não tem os, são as. A gente tem que entender os empreendedores, não são os, são as. Então a gente não sabe nem o que a gente tem que entender, nem o objeto de pesquisa. Sim. Não consegue nem definir o objeto de pesquisa direito, pessoal. Não é? Muito bom, muito bom. Eu acho que é exatamente isso, assim, né? Pensar não em caixinhas que vão estigmatizar o outro, né? Então, os evangélicos, né? Ou a direita, enfim, as mulheres conservadoras, as mulheres feministas, enfim. E sim, ver o que tem de pluralidade dentro desse conjunto, né? E quanto a gente pode conversar ou não, né? Porque eu acho que também, apesar do diálogo ser importante, a gente falou um pouco disso, que talvez existam limites até onde a gente pode ir. Uhum. Que é quando o outro também... Bem, para dialogar tem que ter ponte, né? Quando o outro vai e destrói essa ponte, a gente ninguém enfim, Jesus para poder sempre dar outra face, assim. Então, pensando nessa analogia cristã, mas podem ter outras. Então, é nesse sentido de que a gente tem que conversar com quem também quer conversar, né? Claro, nem todo mundo tá disponível, mas tem uma fatia gigante disponível. E não só com quem talvez não quer conversar, porque, enfim, tem uma opinião diferente, mas porque cansou mesmo. Uhum. Cansou do debate, da briga da política, de lado A, lado B. Então, é nesse sentido, assim, né? A gente não vai... o guia é uma conversa entre nós, mas não entre os extremos, né? E talvez entre o extremo, porque, particularmente, eu acho que existe uma radicalização no Brasil que ela não é dos dois lados, né? A gente tem um extremo. Mas isso eu tô falando quanto pesquisadora menos do que como consultora da pesquisa. É isso, Juliana? Temos uma conversa? Não, eu por mim ficaria aqui muitas horas. Acho que esse assunto rende, a gente tem muitas coisas para falar, mas acho que é um bom ponto de partida. Como sempre, os programas que eu mais gosto são os programas que geram mais perguntas, que começam outras conversas, né? Acho que esse é um programa para você ouvir com as suas amigas, para você ouvir com as suas tias, para você ouvir com as suas colegas, e criar as conversas de vocês a partir disso. Acho que esses são os programas bons. Queria agradecer muito vocês por virem aqui. Obrigada, gente. Eu que fico feliz. Tá aqui. Eu adorei. Eu adorei. Tava sempre pensando assim, por que aquelas danadas nunca me chamam? Será que eu não tenho nada legal pra falar? Vou me esforçar um pouco mais. Eis que chegou o dia, eu me esforcei tanto. Já que você brilha no escuro. Pensei, uau,
Vocês viram que eu tava brilhando no escuro? Obrigada, adorei. Eu queria encerrar esse programa e falar que não existe sair para conversar sem antes fazer uma autocrítica, né? É sempre o outro que não ouve, é sempre o outro a ser mudado. E eu acho que essa pesquisa, para quem deseja transformar o mundo, traz uma conversa para olhar para si primeiro. Né? Como, se sou eu que quero transformar o mundo, talvez eu mesma que tenho que me esforçar um pouco mais, não é mesmo? Não é quem quer o mundo desse jeito que vai se esforçar. Não é? Então, esse momento de autocrítica, de para quem eu estou falando, o que eu estou falando e com qual objetivo eu estou falando, eu acho que a pesquisa traz de um jeito muito bom, muito salutar e muito simples. Talvez a mudança esteja mais próxima do que a gente queira imaginar, né? Eu acho que os extremos realmente fazem muito barulho, mas o meio tá aí para ser semeado. Vamos nessa? É isso. E você já sabe, seja o algoritmo que você quer ver no mundo, faz essa conversa chegar em quem precisa. Beijo. Beijo. Mamilos. 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 Mamilos.